Fala pessoal, e aí, como é que estamos nessa produção na pecuária lucrativa, fazendo uma pecuária vertical, tudo certo? Bom, gente, muita gente está perguntando para nós o que fazer tecnicamente nas fazendas em relação ao ciclo da pecuária. Bom, vamos entender então qual foi a estratégia que nós seguimos com os nossos clientes em relação ao ciclo da pecuária, tá? Como uma forma da gente buscar aproveitar as oportunidades que o ciclo possa nos trazer e entender as estratégias que a gente pode ter de contingência em casos que a gente vai sofrer algum momento com o ciclo da pecuária. Então, nós trabalhamos isso com os nossos clientes e a gente vai explicar um pouquinho para vocês aqui como a gente tem feito. Para quem se recorda, lá em 2020, 2021, nós tivemos aqueles picos de bezerro. O bezerro aqui na nossa região a mais de R$ 3.000. Muita gente tem saudade daquele tempo, mas foi um momento que para quem fazia recria era um desafio, para quem estava fazendo cria foi uma puta oportunidade. A partir dali, em 2022, a gente começa a ver o preço do bezerro cair de forma real. Tá? Então a gente começa a diminuir o valor do bezerro e já imaginando que para frente essa tendência pelo ciclo da pecuária seria cada vez maior. O que eu faria lá se eu fosse cria? Cria em 2022 tinha que entender que seria um momento talvez de diminuir o estoque de vaca, aumentar a retenção, fazer com que a gente pudesse aproveitar aquele momento como um descarte para evitar o que ocorreu lá em 2023, por exemplo, um aumento elevado no descarte de vacas. Então antecipar um pouquinho isso. Tá? Ou até em 2021 muita gente já estava imaginando o preço caindo e já falava, olha, já que se a gente bater pico, a partir do pico a gente vai ter uma redução. Aproveitava a arroba de vaca ainda em alta como uma forma da gente poder estabelecer estoque e vender um pouco mais de rebanho. Tá? Para quem era recriador, quando a gente via esse preço de bezerro caindo, provavelmente o preço da arroba ia cair lá na frente, o que foi que aconteceu aqui em 23, 24. Já imaginando o preço em queda do preço do boi gordo para frente, né, que seria o efeito que a gente ia viver, nós diminuímos a reposição dos bezerros, para que a gente pudesse ter um estoque caro, né? Essa arroba que ficaria cara no estoque, a gente reduzia a quantidade de arroba que estava sendo colocado, mas de uma forma proposital. Nesse momento intervalo que eu reduzo, qual é o valor? Eu vendo muito boi gordo, diminuo um pouquinho minha reposição e aí eu pego esse capital que eu gerei com a receita alta, com a arroba ainda em alta, para investir em infraestrutura. Para que eu possa pensar que quando eu tiver bezerro caro novamente, eu pudesse aproveitar a oportunidade, tá? Que é o que está acontecendo agora. Nós estamos falando de preço de bezerros hoje barato. Então, recriador em 2024 investiu nos últimos 2 anos em infraestrutura, em reforma de pasto, em possibilidade, para que possa agora, em 2024, aumentar o número de cabeças na sua fazenda, aumentar seu estoque de arroba barato para aproveitar a próxima oportunidade de subida. O cria, quem faz cria lá, o criador, o que ele vai fazer? Bom, fez lá naquele momento uma redução e agora aumenta bastante a retenção de fêmeas, inverso do ciclo, que geralmente no ciclo a retenção de fêmeas acontece na subida. O que vai acontecer, a grande maioria dos produtores vai fazer retenção lá em 2025, 2026. Então a gente preparou o nosso criador durante os últimos 2 anos para poder aumentar a estrutura e pastagem, que suporta agora uma grande retenção de fêmeas. Essa fêmea aqui vai emprenhar em 2024, parir 2025, desmamar 26. Então, quando a gente estiver falando lá em 2025, 26, que está todo mundo retendo fêmea porque o preço do bezerro está em alta, o nosso cliente já está estruturado e já está com esse bezerro pronto para venda. Tá? Então a gente imagina que a retenção em 24 e a retenção em 25 vai dar um grande efeito para poder aproveitar o pico lá na frente. Qual que é o segredo? Gente, tecnicamente eu tenho que ter pasto na hora que ninguém tem pasto. Eu teria que ter condição de ter água quando ninguém tem água. Então isso é uma forma de você trabalhar o contraciclo. Tá? Preparar a sua fazenda no longo prazo. Investir agora, daqui para frente, é um investimento maior em rebanho, mas eu já fiz a dever de casa, eu já estruturei a minha fazenda para quem já está mais tempo nos projetos. Murilo, vou começar agora um projeto, então olha do ciclo daqui para frente. O que é possível eu fazer de retenção agora com a estrutura que eu tenho? Como é que eu faço para lá no pico eu conseguir me desovar um pouco de rebanho, fazer caixa para eu fazer a infraestrutura necessária para aproveitar a próxima baixa do ciclo e assim levantar. Tá? Sempre lembrando que você precisa ter uma manutenção da sua fazenda, ela precisa rodar
de todo jeito, e aí para ela poder ter mantido tem que ter uma receita mínima global ali acontecendo, tá? Então, oscilação de rebanho é uma forma de você se preparar no contraciclo, e a gente tem feito nos nossos clientes a forma técnica para poder fazer isso aí, tá? Estruturando o pasto, estruturando as condições para que a gente dê capacidade de suporte na fazenda para você ter o melhor resultado no efeito do contraciclo. Beleza? Isso vai fazer você aproveitar muito as oportunidades, enquanto alguns choram, outros, né, vendem lenço. Então a gente está aí trabalhando para que você não fique chorando no momento de queda, e sim aproveite a oportunidade nesse momento da queda.